Na nossa última aula, tá certo? Nós vimos o conceito de velocidade, escala média e aceleração escala média. Hoje é a 14ª aula do ano, né? E a 5ª aula da unidade. Então, vamos aqui. Então, nós vamos responder atividades sobre esses dois assuntos aqui. Em primeiro lugar, nós vimos a diferença, né? Entre velocidade e aceleração. O que é velocidade? A velocidade, ela mede a rapidez. Ela é a rapidez com que varia a posição. Nós temos várias posições, né? Lembra lá? O S, né? É a posição onde ele vai quilômetro 100, quilômetro 50. Então, ele mede a velocidade e a rapidez com que essas posições vão mudando. O carro estava na posição 100, depois foi para a posição 102, 104, né? Que é representado por um ΔS sobre um ΔT. E a aceleração representa a rapidez com que o objeto varia sua velocidade, né? Aqui é como a rapidez com que varia a posição e aqui é a rapidez com que varia velocidade, ok? As unidades padrões são metro por segundo ou quilômetro por hora para velocidade. Lógico, né? Nós já vimos que é bem lógico isso. Por exemplo, espaço, ó, metro e tempo segundo, né? Ou quilômetro por hora. E aqui, metro por segundo ou quilômetro por hora. Quando eu estou em uma e quero ir para outra, eu multiplico, né? Se eu quero ir para maior, eu multiplico. Se eu quero voltar para menor, eu faço a divisão. Beleza? Então, isso aí é a recapitulação do que nós vimos anteriormente. Em seguida, nós vimos que o movimento que tem sua velocidade é chamado, né? É chamado de uniforme. Ou seja, o que é o uniforme? A velocidade é constante, diferente de zero, e a aceleração é zero. No movimento uniforme, não tem aceleração. Se eu quero mudar a minha velocidade, o que eu faço? Eu tenho que acelerar. O exemplo mais prático é você imaginar, por exemplo, no caso de uma moto, né, que nós temos bastante familiaridade com moto, né? Quem nunca andou de moto, pilotando, já viu, né? Quando alguém quer mudar de velocidade, o que acontece? Só faz acelerar, né? Se eu acelero e deixo lá minha mãozinha quieta em uma reta, a moto vai permanecer com a mesma velocidade. Aí muda aí a velocidade, eu acelero ou desacelero. Quando aparece a aceleração, o movimento é chamado o quê? Variado. A velocidade vai ser variável, né? Por exemplo, estava de 50, passou para 60, e a aceleração vai ser constante. Beleza? Então, só voltando aqui nessa forma, pessoal, ó, tem um bisuzinho que o pessoal usa, que é o triângulo do sorvete, que é assim, ó. Olha aqui como é interessante, ó, triângulo do sorvete. Ó. O que é velocidade, ó? Velocidade não é espaço sobre tempo? Então, você tem, ó, espaço sobre tempo, certo? Então, espaço dividido por tempo dá o quê? Velocidade. Tá vendo aí, ó? Entendeu? Então, espaço dividido por tempo, ó, dá velocidade. Então, aqui, a gente tem, ó, se eu quero espaço, ó, é V sobre T, né? Se eu quero V, ó, é E sobre T. Isso aqui é usado para quê, galera? Ó, isso aqui se usa muito, por quê? Ó? Deixa eu fazer aqui que tem mais espaço. Ó. Deixa eu fazer aqui bem grande para dar mais espaço. Ó. Certo? Porque na mesma forma eu posso encontrar várias grandezas. Então, isso aqui é chamado o triângulo do sorvete. Ó, sorvete, certo? Ó, sorvete. Ó, estão entendendo aí? Como é legal? Aí, se eu quero, por exemplo, se eu quero velocidade,
Cadê a canetinha? Cadê? Opa, fui passar. Ó, se eu quero velocidade... Fala, meu Deus. Ficou doido. Se eu quero velocidade, nós já sabemos que velocidade, ó, velocidade é o que, ó? É S sobre T, né, ó? É S sobre T. Se eu quero espaço, isso aqui está me dizendo assim, ó, que espaço é o que, ó? V vezes T, ó. V vezes T. Mas é lógico, né? Usando da própria forma você vê, né? Que espaço é quem, ó? V vezes T. E se eu quero tempo? E se eu quero o tempo? Ó, e o que é o tempo? O que é o tempo? E se eu quero o tempo? Aí eu olho para cá. O que é o tempo? Ó? É o S sobre o T. Estão vendo? Ó? Na mesma linha, multiplica e um abaixo do outro divide. Ó. Lógico que olhando por aqui dá para ver tudo isso. Ó. Se eu quero o tempo, é só trocar. Ó. Só trocar aqui com V, né? V. Só trocar, né? Ó. O V vem para cá e o T vai para lá. Ok? Porém, tem aluno que gosta assim, das coisas prontinhas. Então, eu gosto de ensinar de várias formas, né? Se não tem a forma que você gosta, vai ter outra que você goste. Então, você tem aqui o triângulo do sorvete. Você pode fazer também o triângulo para a aceleração, ó. Ok? Como é a aceleração? Nós sabemos que a aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. A aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. Aí você tira daqui do triângulo quem você quiser, tá bom? ΔV, né? ΔV sobre ΔT. Beleza? Então, isso aí, galera, é só mais uma forma. Lógico que se você olhar para isso aqui, você vai ver isso. Beleza, então vamos aqui para a nossa resolução de atividades. Ó. Um automóvel inicia uma viagem no km, quilômetro 100. Aquelas que tem nas BR, né? Ó. km 100. De uma rodovia às 10 horas da manhã, chegando ao km 340 às 14 horas. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. Muito fácil. Vamos lá. Aqui. Então, vamos para a nossa resolução. Eu tiro os dados. Ó. Eu tiro os dados aqui. Ó. Então, eu tenho o espaço inicial. Meu espaço inicial é quanto? 100 km. O espaço final, ele vai chegar no 340 quilômetros. Quando eu estou no espaço inicial, a hora, 10 horas. Ó. Aqui são 10 horas. Quando eu chego no final, são 14 horas. Ó, tem nada de difícil, ó, 14 horas. E ele quer a velocidade média. Né? Aí eu venho, ó, velocidade média é igual, né? Vai ser igual. Deixa eu botar aqui maior. Velocidade média vai ser igual, ó, 1 ΔS sobre 1 ΔT. Ora, mas o que é 1 ΔS? É um S final menos um S inicial. É um T final menos um T inicial. Certo? Então, velocidade média, quem quiser pode fazer direto logo, certo? Quem quiser pode fazer logo direto, ó. Esse menos esse, colocar aqui, ó, 340 menos 100, né? Mas, como é a primeira, eu vou colocar aqui bem direitinho, que é a primeira, ó. Vamos até o final. Cuidado para não confundir, certo? Não confunda final com o inicial, tá certo? Não confunda. Quem é o final, ó. Você olha aqui, ó, não tem nada de difícil, pessoal. Tirou os dados, ó.
Como é que você, tirando os dados, você vai errar? Não tem como errar nunca. Aí você coloca, ó, 340 menos 100, o tempo, ó, 14 menos 10, que aí vai dar quanto? 240 sobre, né? 14 menos 10, 4. Beleza? 14 menos 10, 4. 240 dividido por 4 dá o quê? 60. Ó. Aí vem a unidade. Ó. Qual é a unidade de espaço? Quilômetro. Lembra da unidade? Ó? Qual é a unidade do tempo aqui que eu estou medindo? Hora. Então, minha resposta, a velocidade média do carro será de 60 km por hora. Estão vendo como é fácil, pessoal? Bem facinho. Vamos para a próxima questão. Uma partícula percorre 30 metros com velocidade escalar média de 36 km por hora. Em quanto tempo faz este percurso? Pronto, vamos aqui para a resolução. A primeira coisa que nós fazemos é retirar os dados. Então, ele está dizendo ó, que a partícula percorre ó, 30 metros. Professor, e não tem aqui o S final? Não, aqui ele deu só 1. Quando dá só 1, certo? Você coloca logo assim. Por quê? Porque ele supõe que ele saiu de onde? Ele supõe que ele saiu do zero. Ó. Desse jeito. Ó. Se ele percorreu 30, ó, 30 metros, ele já está dizendo isso, que aqui é o zero e aqui é o 30. Ó, certo? Então, o ΔS vai ser 30, né? Porque aqui o inicial é 0 e o final vai ser 30. Ok? Então, você coloca logo direto. Com uma velocidade escalar média, a minha velocidade escalar média foi de 36 quilômetros por hora, certo? Por hora. Veja que eu essa barra aqui, pessoal, está dizendo que eu estou dividindo, né? Está dizendo que eu estou dividindo como aqui, ó, certo? Só que aqui, como a linha para ficar na mesma linha, eu coloco uma barra que é para dizer que estou dividindo. E ele quer o tempo, ó. E ele quer o tempo, certo? Ele quer o tempo. Eu estou fazendo assim, pulando uma linha para ficar bem explicado. Aí você olha para cá, ó. Você olha para cá e já vê que tem que mudar alguma coisa. As unidades não estão colando, ó. Aqui está em metro e aqui está em quilômetro por hora. O que eu faço? Ó? Divido por 3,6. Por quê? Porque eu estou no maior, né, quilômetro, que quero passar para metro por segundo. 36 dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo. Professor, não entendi não. É assim, ó. Metros por segundo e quilômetros por hora. Para passar para cá, né, eu multiplico. Né? Metro é menor do que quilômetro. Para voltar para cá, eu faço a minha divisão por 3,6. Então, eu saí de metro, eu saí de quilômetro por hora e vim para metros por segundo, tá bom? Agora, eu escrevo a minha fórmula, né? Ó, V médio é o quê? ΔS, V médio, é um ΔS sobre um ΔT. Daqui eu estou vendo claramente que se eu quero o ΔT, está aqui ele, ó, né? Que se eu quero o ΔT, então vai ser S sobre V médio, ok? Mas se você quiser comprovar isso, você pode comprovar pelo triângulo, ó. Pelo triângulo, ó, certo? Aqui você tem o S, aqui você tem o T e aqui você tem o V.
Ok? Só lembrar, ó, sorvete. Sorvete. E é bom no calor. Ó. Aí, puxa para cá. Puxa para cá, ó. A seta quer dizer que eu estou puxando o cálculo para cá. Então, ó, delta T, né? Vai ser igual. Vamos lá. Quanto é o delta S? Ó, 30. 30 metros. Quanto é o V? O V era 36, que eu fiz a divisão, ficou 10. 10, né? Metros por segundo. Certo? Metro por segundo. Então, vamos cortar aqui um zero. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Corta esse M com esse M. Ó. Então, veja como ficou fácil. 3 por 1, 3. Metro cortou com metro, sobrou o quê? Somente segundo. Então, a minha partícula vai levar 3 segundos. Ok? Então, veja aí, ó, bem mesmo fácil. Então, na primeira questão, nós encontramos o V, na segunda, nós encontramos o T. Ó. Tá bom? Só fizemos trocar aqui de lugar, ó, com o V. Ok? Professor, eu não está dando tempo para eu copiar, não. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não, que eu vou compartilhar isso aqui com você. Tá bom? Vou compartilhar isso aqui com você. Se aperrei, não. Preste só atenção. Depois você copia. Então, vamos lá para a próxima. Um carro percorre uma estrada retilínea. É uma coisa reta. Ó. No primeiro trecho, AB, aqui, ó, AB, ele desloca-se com velocidade escalar média de 80 km por hora e demora 30 minutos. No segundo, o BC, ele desloca com velocidade escalar média de 100 e demora 2 horas. Determine a velocidade escalar média do percurso ABC. Ora, vocês vão de concordar comigo, pessoal, que é muito difícil uma questão vir como essa daqui, né? Pessoal, calcule a velocidade média, né? Aí você só vai botar um sobre o outro, né? Calcule a velocidade média. Aí você coloca só assim, S sobre T. Isso aqui, né? Isso daqui só serve para você aprender fazendo divisão. Calcule o tempo. O tempo, que é o tempo? É o delta S sobre o V médio, né? Então, as questões cobradas, elas têm um pouco mais de elaboração, certo? Então, ele quer a velocidade média nos dois trechos, porque aqui ele fez com a velocidade que eu estou chamando de 1, e aqui ele fez a velocidade que eu estou chamando de 2, né? Só que no primeiro, ele levou 30 minutos. Então, foi assim, ó. Quando ele estava com a velocidade 1, né? Tá aqui, ó, você vem para cá, ó, de 80 quilômetros por hora, ele levou um tempo 1 de 30 minutos. Quando ele desenvolveu uma velocidade 2 de 100 km por hora, ele levou, né? Ele levou, ó, um tempo 2 de 2 horas, ok? De 2 horas. Aqui, veja que é a velocidade escalar média, né? Ele pode ter parado em algum lugar, né? Porque aqui, se ele aumentou a velocidade, deveria diminuir o tempo, né? Porque ele quer a média. Erro numa questão dessa. O aluno pode ser levado a fazer assim, ó, ele não quer a média, né? Ele não quer a média. E lembre-se, ó, aqui, ó, esse desloca com velocidade 1. Eu tenho que achar aqui, ó, veja aqui, ó, que se ele se deslocou mais rápido, a velocidade dele não foi 100, né? Então ele levou foi 2 horas, ó.
Então, eu já sei o quê? Que esse pedaço dele aqui pode ser uma distância maior, né? Porque embora... É porque aqui a figura já denuncia, né? Mas vamos supor que não tivesse figura, né? Então, se a velocidade foi maior e levou mais tempo, eu vou dizer que este B aqui para C vai ser bem maior, com certeza, né? Ou então ele parou em algum lugar, só tem essas duas possibilidades. O erro que o aluno pode fazer aqui é fazer assim, a média, né? Ele não foi no V1 e V2, né? Aí o aluno pode fazer assim, professor, ele não deu V1 e V2, vou fazer aqui errado, certo? Para vocês verem, a forma errada, né? Aí são V1 mais V2 dividido por 2, né? Opa, tá errado. Por quê? Porque em um ele levou 30 minutos e o outro ele levou 2 horas. Tá errado. Então, o que é que ele quer aqui na questão? Ele quer na questão a velocidade média. A velocidade média de A para B, ó. Então, você tem que achar o espaço de A para B e dividir pelo tempo total que ele levou de A para B, certo? É isso que você tem que fazer. Veja, ali é 30 minutos. Galera, 30 minutos é quanto de hora? Por quê? Porque aqui é em quilômetro por hora, ó. Quilômetro por hora e aqui é minuto. Ó. Então fica mais fácil eu transformar só isso daqui para horas, porque aqui já está em quilômetro por hora e horas. Só tem este daqui, ó. 30 minutos, galera, é quanto de hora? Vamos lá? Isso. Ó, como é que eu represento meia hora? Ó? Meia hora, certo? Professor, por que é que você está fazendo assim? Eu estou fazendo dessa forma, por quê? Certo? Porque aí vai ter que ficar tudo em hora. Aí veja, se ele levou meia hora e depois levou uma hora, então eu já sei o seguinte, ó, que o tempo total vai ser o quê, ó? 2 horas e meia. Mas quanto é o espaço de A para C? Não sei. Tá vendo? Então, eu vou achar o espaço. Como é que eu acho o espaço, professor? Ó, olha para cá, ó. O espaço é dado como? Por V vezes T. Então, vai ser V1 delta T1, né? De A para B. O outro espaço vai ser o quanto, ó? Aí ele vai para o B, né? De B para C, ó. Bem bonitinho, ó. Sem pressa, ó. Vou fazer aqui embaixo, né? Ó, sem pressa, ó. O outro espaço de B para C, primeiro ele vem até B aqui, ó. Vem para cá, depois vem para cá, né? De B para C vai ser o quê? A velocidade 2 vezes o tempo 2. Estão vendo? Ó? Isso aqui é para você raciocinar. Porque não vai colocar só uma conta de divisão, né? Antes de chegar numa conta de divisão, você vai ter que raciocinar isso. Ó. Ele veio para o B, depois veio do B para o C. Aí você pega os dados, ó, coloca. Ó. Quanto é a velocidade 1? 80. Eu não vou colocar aqui as unidades não, porque a gente já sabe, né? Que é quilômetro por hora. Quanto é a velocidade 1? 80. Quanto é o tempo 1? 30 minutos, que transformei em hora, que deu 0,5 de hora. Pronto. Esse valor aqui, da primeira, ele vai me dar quanto, né? Então, eu vou ter 80, certo? Eu vou ter 80 vezes 0,5, que vai dar 40. Por que eu tive que transformar em hora? Porque eu corto essa hora com essa hora aqui, ó. Ficou só o quê, ó? Quilômetro, que é a unidade de distância que eu estou procurando. Então, eu tenho o número e a unidade. Porque se eu botar só 40, o professor vai perguntar assim, ó, 40 o quê? 40 pode ser qualquer coisa, né? Pode ser 40 minutos de aulas, pode ser 40 minutos, 40 anos, pode ser qualquer coisa. Tem que botar a unidade. 40 o quê? Quilômetro. V2, 100. T2, 2. Ó,
2 vezes 100, 200 quilômetros. Ou seja, ó, daqui para cá é 40 e daqui para cá é 200. Então, vão ser quantos quilômetros de A para C? Vão ser quantos quilômetros, galera, de A para C? Olha lá. A rocha. Se de A para B é 40, de B para C é 200, vão ser quantos quilômetros? 240 quilômetros. Isso, ó. 240 quilômetros. 240 dividido por 2,5 dá 96 quilômetros por hora. Tá vendo? Então, a velocidade média de A para C é de 96 km por hora. Essa questão aqui, pessoal, mostra o conceito de velocidade média. Ó. Veja que aqui, ó, até no B ele ia com uma certa velocidade, do B para o C ia com outra, mas a média geral, né, a média das velocidades é de 96 km por hora. Tá certo? Então, veja aí, ó, primeiro tivemos que raciocinar e depois encontrar o que ele queria. Veja que eu comecei pedindo o que ele queria. O que é que ele quer, né? O que é que ele quer? Você escreve, né? O que é que ele quer? Professor, não entendi muito direito, não. Eu tirei os dados, né? Depois de eu tirar os dados, o que é que eu fiz? Ó? Eu fiz assim, ó. O que é que o cara quer na questão? Vamos lá. O que é que o cara quer na questão? Ele quer a velocidade média de A para C, né? De A para C. Então, se ele quer a velocidade média de A para C, você tem que descobrir a distância do A para o C. O tempo você já tem, né? Que é 2h30. E aí a distância? Aí você pegou, ó, você descobriu de A para B e depois descobriu de B para C, certo? Então, aqui ele levou um S1 e aqui ele percorreu um espaço 2. E aí, o que eu fiz? Ora, de A para C vai ser o quê? A distância 1 mais a distância 2. Aí que eu somei tudo. Tá entendendo? Veja que eu começo a questão de onde ele está pedindo. Ó. De onde ele está pedindo. Por quê? Porque esse B aqui, veja que ele não está na metade. Ó. Ele não está na metade, né? Se ele estivesse na metade, tudo bem. E como é que eu sei, professor, que ele não está na metade? Pelos dados. Ó. Aqui ele levou 80 em meia hora, né? 80 km por hora, ele fez em 30 minutos. Aí 100, ele levou 2 horas, então lógico que o B para o C, a distância é bem maior. Está na lógica isso, né? Então, se fosse na metade, eu poderia até dizer assim, que essas distâncias seriam iguais, né? Chamaria de qualquer coisa. Beleza? Antes de passar aqui para a próxima, vou só apagar aqui, ó. É de A para C, né? O todo, tá bom? Aí sim, agora vamos para a próxima. Olha só. Daqui caiu na Universidade Estadual Vale do Bacaraú, em Sobral, certo? Muita gente termina o terceiro ano e vai para lá, fazer a faculdade, ser engenheiro, um professor, bom, enfermeiro, trabalhar na contabilidade também, contábeis, administração. Um móvel percorre o trajeto AB, onde M é o ponto médio. Ó, M é o ponto médio. Sempre no mesmo sentido, com velocidade escalar constante. O móvel percorre o trecho AB em 3 metros por segundo e o trecho MB em 7 metros por segundo. Determine a velocidade média entre os pontos A e B. A questão original, ela não tem esta figura. Eu coloquei a figura para nos auxiliar, para você entender como são as primeiras questões, para você entender o que é um ponto médio. Agora, diferente da questão anterior, ele está dizendo que M é um ponto médio. O que significa isso? Que de A para M é X. E de M para B também é X. Ou seja, ele está dizendo que se de A para M for 10 km, de M para B também tem que ser 10 km. Porque M é um ponto médio, ou seja, é a metade da distância. Diferente da questão anterior. Diferente da questão anterior. Um estava mais longe do que o outro. Porém, nessa questão, ele está dizendo que é ponto médio.
Então, eu coloquei a figura só para explicar para você o que é isso, esse negócio de ponto médio. Então, vamos aqui para a solução, né? Solução da minha questão. Vamos lá. Primeiro, então, ele desenvolveu a primeira velocidade, foi de quanto? 3 metros por segundo. É 3,0, só porque para fazer o cálculo eu vou botar assim, tá bom? No final eu trago a casa decimal. Vocês lembram lá, ó, que isso aqui é casa decimal, né? A gente viu lá, né? Bem no início, ó. Aqui, ó. Porque é que tem uma vírgula, né? Depois. É para todo mundo ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Tá aqui, ó. Então, ó, ele percorreu, certo? Ele percorreu um ΔS em x e percorreu outro ΔS também em x, o mesmo x. Por quê, professor? Porque é a mesma distância. Professor, se eu quiser chamar de P, pode chamar de 10, de 20, pode chamar o que quiser que dá certo. O importante é, se você chamar aqui de 1000, né? 1000, aqui também tem que chamar de 1000. Por quê, professor? Porque é a mesma distância. Aí, o seguinte, o que ele quer? Ó? Ele quer a velocidade média de A até B. Né? Então, vamos aqui, ó, a partir do que ele quer. Ó. O que é que ele quer na questão? Ele quer a velocidade média, que é a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Aí ele quer de A para B. Ele quer de A para B. De A para B, eu estou dizendo que é x mais x. Ó. De A para B, eu estou dizendo que é 2x. Por quê, professor? É aí que eu vou, ó. Eu não vou aí, não. Aqui, ó. De A para B, não é x? De A para M, não é x? Daqui para outro, não é x? X mais x, 2x. Aí agora eu te pergunto, quanto é o tempo para ele ir? Quanto é o tempo para ele ir de A para M e o tempo para ele ir de M para B? Tá vendo aí, ó? De A para M, ele foi em x. De M para B, ele levou x também, x espaço. Ele levou não, né? Percorreu. E de A para M, qual é o tempo? Não sei. De M para B, qual é o tempo? Não sei. Olha aí. Então a questão, meu filho, está dizendo para você procurar o que a questão está falando com você. Ela está dizendo, ei, meu filho, ó, ande, me procure, ó. Ela está pedindo para procurar quem? Ela está pedindo para procurar quem? Exatamente. O tempo. Não tem como você não saber de um negócio desse, ó. A questão, ó, o que é velocidade média? ΔS sobre ΔT. Né? ΔS sobre ΔT. X se X. Mas eu não sei o tempo. Então a questão está dizendo assim, ei, procura o tempo. Aí você volta para cá e vai procurar o tempo. Como é que eu encontro o tempo? O tempo é quem? É o ΔS sobre o V. Ó, o tempo, quem é o tempo? É ΔS sobre V. Então, aqui eu vou chamar de tempo 1. Ou, como ali está na questão, eu vou chamar do tempo de A para M, né? De A para M. Ó, de A para M eu estou chamando de 1. Aí você chama aqui, ó. X sobre quem? Sobre 3. Acabou-se. Professor, e o que, é que eu faço? Eu divido agora. X por... Você não sabe quem é o X? Quem é o X? Não sei. Por isso que eu estou chamando de X, né? Tá certo? Então, deixa quieto. Aí, você agora chama aqui também o outro, ó. Agora, eu quero o tempo de M para B. Lembre-se que é a questão de vestibular, né? Por isso que você tem que pensar. Questão de vestibular. De M para B. Que eu chamei de velocidade 2. Que vai dar x sobre 7. Acabou-se. Né? Acabou-se. Aí agora, né, você vai substituir nessa formulazinha que eu botei embaixo aí, ó. É a fórmula.
velocidade média que ele quer o espaço de A para B e o tempo de A para B, né? Então, você sabe que para ir de A para B, levou x mais x. E de A para M, foi x sobre 3. E de M para B, foi x sobre 7. E agora, como é que resolve este negócio? Então, aqui, ó, nós temos isso. Só que antes de somar, eu tenho que tirar o MMC, ou seja, uma divisão de fração. Porque aqui em cima vai ficar assim, ó, 2x, e embaixo eu vou tirar o MMC. Como é isso, professor? Assim, ó, vocês lembram que em algum momento aí dos estudos de vocês, vocês tiraram o MMC, né? Que é assim, ó, 3 e 7, né? Aí lá, 3 dá por 2, não dá, dá por 3, que dá 1, que dá 7, né? Aí, qual é o próximo número? 7. D1, D1. Então, 3 vezes 7, 21. Estão lembrados? Aí coloco, né? Quanto é o MMC de 3 e 7? 21. 21. Aí divide, ó. Divide pelo de baixo. Vou até colocar aqui como é que divide fração, né? Ó. Divide pelo de baixo. Olha só aí. Aí bem explicadinho, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Sim. Aí veja, ó, 21 dividido para 3 dá 7. 7 vezes x dá o quê? 7x. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7. 3 vezes x, né? 3 vezes 7, não. 3 vezes x, 3x. Tá bom? Vou puxar a minha conta aqui para baixo, né? Vou puxar para cá e vou dizer, ó, que a minha velocidade média, opa, tem que ser um V minúsculo, velocidade média é igual. Aí eu tô com a minha conta assim, ó, em cima, 2x, certo? 7x mais 3x, dá quanto? 10x dividido por 21. Divisão de fração, como é que eu faço? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Estão vendo por que é que no início eu disse que tanto faz você chamar o pedaço aqui de x como de k? Estão vendo? Porque no final, como é a mesma distância, não importa. Aqui é x, morre com x. Aí eu vou fazer aqui a multiplicação, ó. 2 vezes 21, todos vocês sabem que é 42. 42 dividido por 10 dá o quê? 4,2. Qual é a unidade? Metros por segundo. Vou até colocar aqui, ó. Colocar aqui que é melhor. Dá 4,2 metros por segundo. Estão vendo? Então, eu multipliquei, certo? E fiz a divisão. Beleza? Então, olha só que questão linda, cara. Uma questão dessa é linda, linda, linda. Ó. É muito bonita essa questão. Vou compartilhar com vocês, não se preocupe. E a última, galera. Só para então veja ó, como é que caem as questões para você raciocinar. E a última, rapidinho, pessoal. Olha, essa questão aqui é 2 segundos só que ela demora, certo? Aqui é só para mostrar agora o conceito de aceleração. Ó. Um avião parte do repouso e com aceleração constante atinge a velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Qual a aceleração do avião? Vamos aqui, ó. Então, ele está dizendo que ele partiu do repouso. Quem parte do repouso, quanto é? 0. Aí ele foi para uma velocidade de 450
km por hora. E ele diz que esta velocidade foi atingida em quanto? Em 25 segundos. Ó, no intervalo de 25 segundos. E ele quer a aceleração média, que é o segundo conceito que nós estamos vendo, ó. Tá bom? Aí você vai, ó. A aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. A aceleração média, o que é um ΔV? É um V final menos um V inicial. O que é um T, ΔT? É um T final menos um T inicial, né? E aí, vamos lá. A aceleração média, quanto é a velocidade inicial? Aí você vê aqui, ó. 450 km por hora. Mas você olha que tem que ser dividido por quanto, galera? Por 3,6, ó. Por 3,6. Por quê? Porque aqui eu tenho segundo, ó. Então, 450 dividido por 3,6 dá 125 metros por segundo. Então, eu passei de quilômetro por hora para metro por segundo. Por quê? Porque o tempo está em segundo, certo? Aí agora eu venho e faço a minha divisão. Ó, V final, 125, menos do repouso, só do repouso, 0. Tempo, 25. O tempo todo é 25. E aí vai ficar 125 dividido por 25. Né? 125 dividido por 25, nós sabemos que dá o quê? 5. Aí em cima, ó, metros por segundo, ó. Metros por segundo. Mais embaixo tem um segundo aqui, ó. Que aí por isso que fica o quê? Ao quadrado. Estão vendo, ó? Metros por segundo dividido por segundo, dá segundo ao quadrado. Então, essa daqui é a segunda aplicação. Segunda aplicação é do nosso conceito que nós aprendemos, que é de aceleração média. Beleza? Então, galera, tá aí os nossos exercícios respondidos. Refaçam essas atividades nos cadernos de vocês, né? Com calma, são 5 atividades bem variadas para vocês refazerem nos cadernos de vocês. Beleza?